E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, vamos aqui agora revisar sobre os fatores de dona próclise, só que obrigatória. Então, quando a gente pensa em próclise, a gente pensa exatamente em casos de palavras atrativas. E afinal de contas, o que funciona como palavra atrativa? Pois bem, pronome puxa pronome. A gente sabe que palavra negativa, que conjunção, que advérbio. A gente sabe também que verbo no gerúndio precedido da preposição em, ou então verbo na forma nominal de infinitivo precedido de preposição, tudo isso funciona como palavra atrativa. E agora, neste nosso momento, nós iremos tratar sobre casos de dona próclise, só que facultativa. Vamos lá, pessoal? Nós temos aqui, com pronomes pessoais do caso reto. O certo é eu dizer que eu lhe obedeço com li proclítico ou eu obedeço-lhe com li enclítico? O que é que vocês acham? Pois bem, toda vez que nós tivermos um sujeito representado pelos pronomes pessoais do caso reto, do tipo eu, nós, tu, vós, eles ou elas, a próclise vai ser facultativa. Então você vai optar se você vai empregá-la ou não. Mas atenção! É importante notar que, se nós tivermos uma palavra atrativa, nesse caso só será possível dona próclise. Então, se eu coloco para vocês assim, espero que ele nos apoie. Então, vocês perceberam aqui que o que ele funcionou como palavra atrativa? Perceberam? Sempre que funcionou como palavra atrativa. Então, nesse caso, eu não posso empregar o nos, nesse caso, de forma enclítica. Espero que ele apoie-nos. Ou seja, o que funcionou como palavra atrativa, tudo bem? Agora vejamos. Toda vez que nós tivermos verbos no infinitivo, infinitivo é aquela terminação R, vocês lembram disso? Então, apoiar, encontrar. Então, quando nós tivermos verbo no infinitivo não flexionado, precedido ou de preposição, é o caso aqui de para, ou então de palavra negativa, a próclise também será facultativa. Repetindo, quando nós tivermos verbo no infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa, você vai escolher se você vai utilizar a próclise ou não. Então, exemplo, vim para te apoiar, o ti proclítico, ou vim para apoiar-te, com o ti enclítico. Eu também poderia dizer, espero não o encontrar, como eu também poderia dizer, espero não encontrá-lo, afinal de contas, com o lu enclítico. Tudo bem para vocês até aí? Então, a ideia que eu espero que fique na mente de vocês é que a próclise será obrigatória quando houver um emprego de palavras atrativas. É o caso de pronome. Nada nos preocupava naquele tempo. O que nos preocupava naquele tempo? Nada. É pronome indefinido. Eu não me arrependo do que fiz. Por que o me está proclítico? Por conta do não. Palavra negativa, que funciona como palavra atrativa. Nunca me pediu seu voto. Quer dizer, nunca é advérbio, é palavra negativa. Não é isso? Não ouvi, não ouviu, nem ouviu. Nem é conjunção. Conjunção também funciona como palavra atrativa. Então, tá tranquilo para vocês até aí? Pois bem, agora nós iremos começar a falar sobre dona mesóclise. E como o próprio nome sugere, a mesóclise acontece toda vez que o pronome aparece onde? Sim, no meio do verbo. É isso mesmo. Vamos aqui trazer um exemplo para vocês. O que não se pode dizer, dever-se-ia não dizer, talvez temer. Esse é o rosto do status quo. Vocês perceberam quão formal é esse emprego do pronome oblíquo no meio do verbo? Vocês perceberam? Sim. Existem alguns textos, né, tipo passagens bíblicas, textos de natureza bíblica, textos de natureza jurídica, nos quais a gente percebe que há esse emprego da forma pronominal mesoclítica. Quanto a isso, não há o que se discutir. Mas no dia a dia, fica um tanto quanto complicado você fazer uso, né, de dever-se-ia, desse oblíquo no meio do verbo. Vamos aqui mais alguns exemplos. Então, quando o pronome é colocado no meio do verbo, então, que isso fique claro para vocês que é fator de dona mesóclise. Então, ele preocupar-se-ia comigo. É quando eu coloco para vocês, revelar-te-ei o nome da vítima amanhã, né? Chamá-lo-íamos para a festa, se. Mas, ao contrário
do estudo que nós fizemos sobre próclise obrigatória e próclise facultativa, nós só temos apenas 2 empregos, 2 regras que justificam o emprego da mesóclise do oblíquo no meio do verbo. Sim, é quando nós tivermos verbo no futuro. Então preste atenção, pare e pense comigo. Quando eu tiver verbo no futuro, desconfie, do presente ou futuro do pretérito, mesóclise nele. Então, no primeiro momento, é isso que eu posso compartilhar com vocês. Verbo no futuro, do presente ou do pretérito, mesóclise nele. Então, vejamos. O certo é eu dizer que eu te entregarei os documentos hoje. Você já sabe, não se inicia a oração com pronome oblíquo. Então, essa primeira situação aqui não existe. Então, o certo é eu dizer, Vivi, entregarei-te os documentos hoje, porque você já disse pra gente que frase iniciada por verbo, ínclise nela. Não se o verbo estiver no futuro. Perceberam aqui o futuro do presente? Então, nesse caso, se o verbo que inicia a oração está no futuro, a mesóclise será obrigatória. Então, o certo é eu dizer, entregar-te-ei os documentos hoje. Perceberam aqui no meio do verbo? Ah, Vivi, mas eu tenho dificuldade de colocá-lo, empregar esse pronome de forma mesoclítica. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o verbo no infinitivo, a terminação é entregar. Você vai colocar o ti no meio, o que foi que sobrou? Ei. Então, entregar-te-ei os documentos hoje. Então, repetindo, mesóclise obrigatória, verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, vejamos aqui. Lhe dariam uma nova oportunidade? Lhe? Futuro do pretérito. Não se inicia a oração com oblíquo. Então, se é que eu dizer dariam em uma nova oportunidade, o verbo que inicia a oração está no futuro. Mesóclise obrigatória, meu povo. Então, dar, infinitivo do verbo, o lhe no meio, o que foi que sobrou? Então, dar-lhe-iam uma nova oportunidade, ou seja, dariam a ele ou a ela uma nova oportunidade, porque esse lhe está se referindo a ele ou a ela. Mas atenção, mesóclise não é essa festa toda, como talvez esteja passando pela sua cabeça. Verbo no futuro, mesóclise nele. Sim, mas o que a gente pode entender? Vocês lembram, no início do nosso estudo sobre colocação pronominal, que Vivi no Enem colocou para vocês que no português do Brasil, o que prevalece? Dona próclise. Então, na dúvida, próclise nela. Então, qual é o cuidado que nós devemos ter? Sim, se existir uma palavra que determine, ou seja, uma palavra atrativa que determine, por exemplo, o emprego da próclise, ela prevalecerá sobre a mesóclise. Então, se você tiver um caso, por exemplo, de verbo no futuro, você já sabe que é mesóclise. Mas você também sabe que palavra negativa, que pronome, que conjunção, que advérbio funcionam como palavra atrativa. Você não sabe disso? Então, nesse caso, é zerinho ou um, pá ou ímpar, ímpar, pá? Não. A dona próclise prevalece sobre a mesóclise. Exemplo, não te entregarei os documentos hoje. Vocês perceberam? Não te entregarei os documentos hoje. Então, nesse caso, vocês percebem que nós temos verbo no futuro, que é fator de mesóclise, e nós temos palavra negativa, que é fator de próclise. Nesse caso, a mesóclise ela não vai ser optativa. A próclise prevalecerá sobre a mesóclise. Então, não te entregarei os documentos hoje. Tá tranquilo para vocês? Uma outra observação também que é muito pertinente compartilhar com vocês é se o verbo no futuro não iniciar a oração. Sim, se o verbo no futuro não iniciar a oração, neste caso, apenas neste caso, é que a mesóclise será o que, pessoal? Facultativa. Você vai escolher se você vai usar ou não. Então, por exemplo, seus amigos lhe dariam uma nova oportunidade. Vocês entenderam? Então, eu estou colocando para vocês assim. Seus amigos lhe dariam uma nova oportunidade. O verbo não está no futuro, mas não está iniciando a oração. Seus amigos dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Perceberam novamente que o lhe, ele está mesoclítico? Por quê? Verbo no futuro não inicia a oração. Então, você vai escolher se ele pode estar proclítico ou então mesoclítico. Então, por aqui, nós terminamos o nosso estudo sobre mesóclise. Valeu, pessoal!